Você quer emagrecer, mas sente que falta motivação para começar? Ou até você muitas vezes tem motivação para começar, mas sente que ela diminui no processo de emagrecimento. E esse é um dos fatores que te fazem desistir, que te impedem de atingir o corpo dos seus sonhos, de ter sucesso no emagrecimento. Se você respondeu sim, saiba que é extremamente comum e difícil de se automotivar. A gente não aprende, as pessoas não nos ensinam a se automotivar, muito em virtude do conceito errado de motivação que é disseminado no senso comum. Mas para a gente aprender a se automotivar e ter sucesso com os nossos objetivos, a gente precisa antes entender o conceito de motivação. Nesse vídeo você vai entender exatamente o que é motivação, que não se trata de se sentir eufórico, animado, com energia para fazer algo, e você vai entender quais são os passo a passos para você conseguir se automotivar e se manter motivado no processo de emagrecimento. Saiba que é assim que você vai aumentar as chances de você atingir o corpo dos seus sonhos. Então vamos começar falando sobre o que é motivação. Para a gente ter disciplina, que todo mundo fala, que é fazer o que a gente se propõe a fazer com constância, de uma maneira que a gente ajude a gente a atingir os nossos objetivos, a gente precisa de motivação. E motivação basicamente é querer fazer algo. Veja, eu não estou dizendo que é desejar ou querer muito fazer algo. Você concorda comigo que o querer, ele é um pouco volátil? Às vezes a gente quer algo, mas nem tanto. O querer está presente, mas nem tanto. Às vezes a gente deseja ou quer muito algo. E quando a gente quer muito algo, a probabilidade do comportamento de agir, ela é muito maior. No entanto, o que a gente vai aprender aqui é que o querer, mesmo quando ele está ali não tão evidente e até passa despercebido, é possível a gente agir em direção às tarefas que a gente precisa fazer, que vão nos levar ao nosso objetivo. Então, motivação nada mais é do que você querer realizar algo. Mas o que está por trás de querer fazer o que é necessário fazer para atingir o emagrecimento? E aqui a gente vai introduzir alguns passo a passo. Então é importante que você pegue um papel ou um caderno e uma caneta para você anotar. E talvez seja até interessante você ir pausando o vídeo para fazer os exercícios ou anotar os exercícios para você fazer no final do vídeo. Então vamos para o exercício número 1. Primeiro passo, você quer emagrecer. Imagina e visualiza o corpo dos seus sonhos. Agora, quais são as vantagens e benefícios que você sente que vai ter ao atingir esse objetivo? Descreva tudo em formato de lista. Coloque todas as vantagens e benefícios. Olha, eu vejo que é muito comum as pessoas conseguirem ter clareza sobre isso. Geralmente elas verbalizam algo muito subjetivo, como ter autoestima, se sentir bem. Mas a gente precisa conseguir descrever melhor quais são essas vantagens e benefícios, porque a gente vai precisar usar isso lá na frente. Então, uma das maneiras de você clarificar quais são as vantagens e benefícios de atingir um objetivo ou emagrecer é você pensar no agora. Hoje, como você se sente com o corpo que você tem? Quais são as dificuldades que você passa? O que ele te impede de você fazer? Quais são os desconfortos que existem? A partir do momento que você tem essa clareza, você começa a conseguir pensar em quais vão ser as vantagens de sair desse corpo e ir para um outro corpo. Então pensa, lista quais são todas as vantagens e benefícios. Passo 2, você vai precisar listar quais são todas as atividades que você vai fazer, que serão essenciais para você atingir o corpo dos seus sonhos. Então, quais são as atividades? Para algumas pessoas vão ser fazer dieta, treinar, dormir bem e talvez fazer algumas atividades extras. Atividade física, musculação, aeróbico, crossfit, enfim. Vamos pensar aqui em você. O que é necessário para você conseguir atingir o corpo do que você precisa? Então, lista tudo. Todas as atividades. De repente, vai ser necessário você dormir mais ou dormir melhor.
manejar o estresse. Talvez vai ser necessário você ter uma rotina de compras, de preparação de marmitas, de carregar marmitas. Então lista tudo, todas as atividades que serão necessárias você realizar para você conseguir atingir o seu objetivo de emagrecimento. Terceiro, você vai avaliar. Então faça uma reflexão de 0 a 10. O quão importante é para você realizar essas atividades e atingir o seu objetivo de emagrecimento. Veja, se a nota que você pensou é inferior a 10, ou se em algum momento durante o processo de emagrecimento você sentiu que essas atividades e o objetivo ela perdeu importância, você vai precisar fazer uma reflexão sobre os seus valores pessoais. Hoje, você conseguiria me dizer quais são os seus valores? Por que isso é importante? Porque os valores é como uma bússola. Ela vai ser o norte, aonde a gente vai se guiar. Então a gente vai agir em direção aos valores. Quando a gente tem muito claro os valores e a gente consegue conectar as atividades que a gente deveria fazer, precisa fazer para atingir alguns objetivos que também estão conectados com os valores, isso se torna muito importante. Isso ganha importância, diminui a percepção de esforço e aumenta o querer, a motivação, certo? Então, quais são os seus valores e essas atividades, como elas se conectam aos seus valores? E o seu objetivo, como ele se conecta aos seus valores? Passo número 4. Agora você vai refletir de novo. De 0 a 10, o quão confiante você está que vai conseguir atingir o corpo dos seus sonhos? Se você respondeu menos que 10, significa que existem barreiras. Então você vai fazer uma reflexão. Das últimas vezes que você tentou emagrecer, quais foram as dificuldades e barreiras? Precisa fazer esse exercício porque a partir dele você vai para o passo 5. Você vai listar uma alternativa para cada uma dessas barreiras e você vai colocar em prática quando você iniciar o processo de emagrecimento. Veja, é muito comum as pessoas terem dificuldade de identificar a barreira. Durante o meu processo de acompanhamento, eu vejo que as pessoas não têm clareza sobre quais são todas as dificuldades que elas enfrentam. Elas acham que faltam só motivação e disciplina, mas muitas vezes tem muitas coisas desorganizadas ou muitas coisas que precisam ser ajustadas. Por exemplo, eu tenho um vídeo sobre as principais barreiras no processo de emagrecimento que pode te ajudar a clarear como você pode fazer esse levantamento e a partir disso listar as alternativas. Depois que você realizar esses exercícios e começar o processo de emagrecimento, você vai revisar isso diariamente. É assim que você vai consolidar todas essas informações para você ter clareza, ao passo que vai ser muito fácil você se lembrar o que você precisa fazer, por que você precisa fazer. Mas sempre que você sentir que a sua motivação está diminuindo, ou seja, o querer de fazer as coisas estiver diminuindo, ou você se sentir mais frustrada, talvez até descrente que vai conseguir atingir o corpo dos seus sonhos, vai ser importante você revisitar todas essas informações e anotações e talvez fazer até mais algumas anotações, principalmente em termos de vantagens de atingir o seu objetivo, bem como das barreiras que vão surgindo. Por exemplo, a própria frustração e a crença de incapacidade são barreiras no processo de emagrecimento que você vai precisar aprender a lidar. Então, esses são exercícios constantes que serão necessários para você aumentar as chances de você ter sucesso no emagrecimento. Sem motivação, não existe disciplina. Se você sente que precisa de ajuda para ter mais aconselhamento, orientações, direcionamentos, alternativas para a resolução de problemas, bem como um cardápio que atenda às suas preferências, os seus gostos e caiba na sua rotina, eu deixei meu link na descrição do vídeo. Clica lá e vem falar comigo.